Dentre tantos gênios da história, Leonardo da Vinci é considerado o maior de todos. Ele foi um dos maiores pintores de todos os tempos e, provavelmente, a pessoa dotada de talentos mais diversos a ter vivido. Com invenções e descobertas que impressionam pela época em que foram criadas. Continue conosco que vamos falar sobre a personalidade de Leonardo da Vinci, contando as características que mais impressionam do maior gênio da história. Os críticos o classificavam como um homem de profundidade e talentos diversos sem precedentes, sua mente e personalidade pareciam sobre-humanos. É considerado um dos maiores pintores de todos os tempos e sua capacidade de fazer múltiplas coisas era realmente impressionante. Ele era cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, urbanista, mecânico, cartográfico, hidráulico, botânico, poeta e músico, e ainda foi conhecido como precursor da aviação e da balística. Por este motivo, Leonardo era a representação ideal do homem renascentista. Leonardo costumava dizer que a ciência e a arte eram uma coisa só. E ele estava certo, pois estudos recentes mostram que quando um cientista está criando algo ele usa a mesma região do cérebro de um artista que compõe uma música ou cria um quadro. Desde cedo revelou a ânsia de desenhar e o afã de observação e experimentação que o acompanhou ao longo de toda a sua vida. Ele nunca parou de questionar questões que a maioria de nós tomaria como certas. Sua busca pelo conhecimento tornou-se sua forma de viver e ser. Apesar de sua falta de educação clássica, ele sempre recuperou a resposta para suas perguntas por meio da experimentação. Leonardo era uma pessoa muito animada e atraente. Ele se envolveu em discussões, levantando questões e tópicos peculiares para encontrar respostas para suas perguntas e absorver novas informações de seus encontros, e conseguindo concentrar todos os seus poderes em sua busca por conhecimento, não importando sua forma. Com a sua experiência aumentando com a idade, ele se transformou numa fonte de informação. Sua mente não parava, as novas ideias entravam na sua cabeça tão forte que ele não concluía o trabalho anterior. E ele era também perfeccionista e extremamente exigente com suas produções. Por estes motivos, suas produções foram surpreendentemente pequenas, e fez com que muitas de suas pinturas ficassem inacabadas. Mesmo que a pintura estivesse teoricamente acabada, ele acreditava que sempre havia coisas novas a descobrir em uma pintura e não hesitava em colocar em prática essas ideias. Gostava mais de compor do que de executar suas ideias, preferindo a fase de concepção. É provavelmente por isso que ele nunca publicou nenhuma de suas investigações aprofundadas. Uma prova da tempestade de ideias que surgiam na sua cabeça são seus esboços exibindo questões diferentes e diversas uma ao lado da outra. Uma prova de ser perfeccionista é que antes da sua morte Leonardo escreveu: "Eu ofendi Deus e a humanidade porque a minha obra não alcançou a qualidade que deveria." Ao todo, Da Vinci deixou por volta de 30 obras, entre acabadas e inacabadas, mas um dos maiores legados são seus esboços, desenhos, escritos e projetos das ideias que surgiam das suas duas maiores características, a curiosidade insaciável e sua criatividade e inventividade quase que ilimitada. Agora vamos passar pelas fases da vida dele e apresentar as suas características que o fizeram ser considerado o maior gênio. Leonardo de Ser Piero da Vinci, que significa Leonardo, filho, de Messer Piero, de Vinci. Nasceu em Anciano, uma pequena aldeia toscana perto de Vinci, e próxima a Florença, na Itália, no dia 15 de abril de 1452. Filho ilegítimo do tabelião florentino, Messer Piero, e da jovem camponesa, Catarina. Seu pai se recusou a dar ao filho o seu nome, o que veio tornar famosa a aldeia de Vinci. Embora Leonardo fosse legítimo, ele foi aceito na casa de seu pai e criado lá. Ter nascido fora do casamento o ajudou de certa forma, pois, se tivesse numa família tradicional da época, os costumes obrigariam a seguir sua família em sua tradição notarial, que remontava a várias gerações, desde o tataravô de Leonardo. Leonardo foi criado feliz entre duas casas, com ambas as famílias compartilhando sua criação.
Quando não estava com a mãe e o padrasto, Leonardo passava um tempo na casa da família do pai. Ele tinha um relacionamento muito bom com os avós paternos. Seu tio Francesco, 15 anos mais velho, cuidou dele como se fosse seu próprio filho. Depois da morte de sua madrasta, seu pai o leva para morar com ele em Florença, cuidando dele e garantindo que recebesse uma educação. Leonardo não recebeu educação formal além de leitura, escrita e matemática básicas, mas seu pai apreciava seu talento artístico. Seu pai forneceu educação, primeiro encontrando-lhe um professor e depois matriculando-o em uma escola técnica. Durante seus anos de escola técnica, ele aprendeu um pouco de matemática e geometria básicas, que mais tarde o ajudaram em suas explorações em mecânica e em sua série de invenções. Leonardo também era canhoto e escrevia da direita para a esquerda, invertendo a direção de suas letras no que às vezes é chamado de escrita espelhada. Não se sabe ao certo da razão dele escrever assim. Muitos dizem que era para criptografar seus documentos e dificultar a compreensão. Outros dizem que era somente questão de mais conforto na hora de escrever, pois escrevendo assim a mão não cobriria as palavras enquanto escrevia. Vendo sua capacidade intelectual e talento artístico precoces, seu pai decide o enviar para ser aprendiz do pintor e escultor florentino, e amplamente conhecido na região, Andrea del Verrocchio. Lá, além de assimilar muitas ferramentas para sua arte, Leonardo se sentiu acolhido pelos colegas. Seu exigente programa de ensino incluía o estudo de várias superfícies de pintura, princípios de engenharia, técnicas de design e imagens tridimensionais de tecidos. Demonstrou grande habilidade para manejar padrões tridimensionais sobre uma superfície bidimensional, e conseguiu desenvolver seus conhecimentos de engenharia ao presenciar a produção das grandes esculturas que o ateliê empreendeu durante sua passagem por lá. Um dos primeiros trabalhos de Leonardo foi uma participação no quadro, O Batismo de Cristo. Essa pintura retrata São João Batista durante o batismo do Senhor Jesus Cristo de acordo com os evangelhos de Lucas, Marcos e Mateus. Dois anjos do lado esquerdo da pintura completam as 4 figuras da obra. A participação de Leonardo foi a pintura de um anjo segurando algumas peças de roupas, mais à esquerda. A maior parte do quadro foi pintada pelo seu mestre, Verrocchio. Mesmo tão jovem, a qualidade técnica do seu trabalho era de longe muito melhor que a parte feita pelo seu mestre. A diferença de qualidade da pintura do mestre para o pupilo foi tão grande que, acredita-se que Verrocchio depois de um tempo abandonou a pintura. Um dos primeiros quadros atribuídos a Leonardo em que ele mostra sua independência e referência ao quadro, o Retrato de Ginevra de Aubency, feito entre 1475 e 1478. Esse quadro é considerado um precedente da Mona Lisa. Em 1477, aos 24 anos, Leonardo abre o seu próprio ateliê. Essa decisão foi um fracasso comercial, já que, nos 5 anos de funcionamento de seu ateliê, ele recebeu apenas 3 encomendas e deixou todas incompletas. Com 30 anos, Leonardo foi morar em Milão, e lá ele começa a trabalhar como criador de enormes cenas teatrais, para Ludovico Sforza. Essa ocupação explorou muitas das habilidades de Leonardo, como a construção e criação de cenas inteligentes e cenários estranhos. Um ano após se mudar para Milão, Leonardo começa a trabalhar na pintura de A Virgem dos Rochedos. Existem 2 quadros, A Virgem dos Rochedos. Um, pintado de 1483 a 1486 e que atualmente se encontra no Louvre, Paris. E outra versão, pintado de 1495 a 1508, que fica no National Gallery, Londres. Esse quadro foi um dos primeiros trabalhos onde Leonardo da Vinci emprega a técnica de chiaroscuro, efeito que consiste em contrastes entre luz e sombra, e foi muito presente em suas obras. Na criação de cenários, Leonardo fez projetos e mecanismos para muitas variedades de máquinas voadoras, criando construções que sobrevoavam a cena diante dos olhos do público. Esses estudos se tornariam os precursores de pesquisas científicas mais profundas nos anos posteriores. Aí que podemos falar sobre uma das paixões e fascínios de Leonardo, voar. Ele era realmente empolgado com a possibilidade de as pessoas voarem pelos céus como pássaros. Uma de suas invenções mais famosas, a máquina voadora, também conhecida como ornitóptero, que era um equipamento para fazer as pessoas voarem. As suas asas são projetadas para fazerem o típico movimento dos pássaros enquanto o piloto gira uma manivela.
Outro equipamento relacionado ao sonho de voar é o paraquedas de Da Vinci. É uma forma das pessoas flutuarem pelo ar, após uma queda. Leonardo também criou uma terceira máquina voadora que era chamada de parafuso helicoidal aéreo. Frágil e rudimentar, a estrutura seria feita de madeira, tecido engomado e arames, e o mecanismo operado por uma equipe de 4 passageiros. Em 2021, algo parecido com o que Leonardo sonhou foi utilizado em Marte pela NASA. Ele já fez 2 breves voos de sucesso neste planeta. Os acadêmicos acreditam que ele estabeleceu as bases para o desenvolvimento da aviação, sendo o primeiro a conceber um dispositivo modelado a partir de pássaros ou morcegos, que se repetiu repetidamente nos 4 séculos seguintes. Voltando ao seu período de trabalho com Ludovico Sforza. Lá Leonardo também se destacou na música, sendo músico na corte dos Sforza, nessa época já dominava com perfeição a lira e o alaúde. Ele introduziu seus próprios instrumentos musicais, encantando a corte de Milão. Inclusive, Leonardo presenteou Ludovico com uma lira de prata que ele mesmo havia desenhado em forma de cabeça de cavalo, conseguindo uma musicalidade e ressonância perfeitas. Leonardo também criou projetos de instrumentos como a viola organista, instrumento que foi construído por um pianista recentemente. Outro instrumento inovador foi o órgão de tubos de papel, com fole duplo e contínuo e teclado vertical. Ele representa uma revolução conceitual de enorme peso em sua época, antecipando em 3 séculos o acordeão moderno. Aliado ao seu talento para a oratória e para o canto, conseguia cativar a atenção das pessoas com improvisações que frequentemente era convidado a partilhar com a corte. Seus talentos o tornavam um bom comediante, pois interpretações e narrativas apressadas eram uma forma de entretenimento muito difundida. Em 1487, Leonardo inicia seus estudos e trabalho de anatomia. Ele teve importantes descobertas na área da saúde, impressionantes para a época em que viveu. Ele era um dissecador curioso e fazia desenhos extremamente detalhados da anatomia humana. Ele era fascinado pela anatomia humana e passava longas horas dissecando cadáveres para descobrir como é que o corpo humano funcionava. Especialistas reconhecem que os desenhos de anatomia de Leonardo como pioneiros a demonstrarem com grande precisão a estrutura e o funcionamento do coração humano. E algumas das conclusões dele foram tão avançadas que só hoje em dia, com o advento da tecnologia de diagnósticos, é que é possível interpretá-las. E na maior parte das vezes, a análise de Leonardo da Vinci continua a fazer sentido de acordo com o entendimento moderno de fisiologia e função cardíaca. Leonardo realizou autópsias em pelo menos 30 corpos ao longo de toda a sua vida e escreveu milhares de palavras sobre a anatomia do corpo humano e dos animais. Em 1490, Leonardo faz o Homem Vitruviano. Essa obra é a resposta de um desafio proposto pelo arquiteto e engenheiro militar romano, Marco Vitrúvio, em 1414. Vitrúvio dizia que como o objeto mais perfeito da natureza é o homem, um edifício perfeito deve ter as proporções do corpo humano. O desafio proposto por Vitrúvio era que se desenhasse a figura de um homem dentro de um círculo, de forma que seu centro fosse o umbigo do homem e os braços deveriam estar estendidos, e os dedos de suas mãos e pés deveriam tocar a circunferência, e essa figura deveria se encaixar perfeitamente dentro de um quadrado. Pois o círculo e o quadrado eram as formas mais perfeitas. Muitos tentaram esse desafio, mas sem sucesso. Leonardo teve a sacada de deslizar o quadrado para baixo e o resultado entrou para a história. De 1495 a 1497, Leonardo realiza sua mais famosa pintura Mura, A Última Ceia, para o refeitório da igreja de Santa Maria delle Grazie, em Milão. Para fazer essa obra, Leonardo leu o Evangelho e pesquisou o comportamento de cada um dos apóstolos, e ela retrata o momento depois de Jesus dizer que um dos apóstolos iria o trair, e a expressão emotiva na linguagem corporal de cada apóstolo influenciou gerações de pintores. Com problemas em Milão, Leonardo volta para Florença, onde teve um de seus períodos mais produtivos. Um ano depois de seu retorno, Leonardo foi contratado para pintar um enorme mural, a Batalha de Anghiari, no Palazzo della Signoria. Ele trabalhou nessa pintura nos 3 anos seguintes, enquanto também fazia mapas para o governo florentino e iniciava a Mona Lisa.
Com o início da pintura de Mona Lisa, surge também uma mostra da sua habilidade e inventividade, em que ele cria suas próprias técnicas, como a conhecida técnica sfumato, que encantou o mundo inteiro por sua contribuição para o sorriso mais misterioso e o quadro mais famoso da história da arte. As raízes da palavra vêm do italiano fumo, que significa fumaça, e significa um conceito de difusão de cores suaves e imprecisão de contornos. O próprio Leonardo descreveu a técnica do sfumato como sendo sem linhas ou bordas, na forma de fumaça ou além do plano da imagem. Já por volta dos 50 anos, Leonardo era um homem rico e podia sustentar os seguidores e seus alunos. Um dos seguidores foi Gian Giacomo Caprotti da Oreno, mais conhecido pelo apelido que Leonardo lhe deu, Salai, ou Diabinho. Foi um nome que ficaria com ele por toda a vida, ele até criou suas pinturas sob o nome de Andrea Salai. Ele foi assistente, companheiro, aluno e, em algum momento, amante de Leonardo. Eles passaram 30 anos juntos e, quando Leonardo morreu, ele se lembrou de Salai em seu testamento por seus bons e gentis serviços. Acredita-se que Salai seja o modelo para as pinturas de Baco e São João Batista. Já em 1505, outro aprendiz junta-se ao ateliê de Leonardo. Francesco Melzi passou a ser uma espécie de secretário particular para o mestre e, a partir disso, os dois desenvolveram uma certa proximidade. Leonardo era nitidamente diferente da sociedade ao seu redor e não tentava esconder isso. Embora tenha sido acusado de sodomia numa época em que era considerada crime e quando a situação política e social não aceitava a homossexualidade, ele ainda preservou a liberdade de ser ele mesmo. Ele cuidou da aparência, vestindo roupas rosa mais curtas do que o habitual e gastando dinheiro com roupas para ele e seu companheiro, Salai. Amante dos animais, era vegetariano e fazia questão de não usar roupas feitas de peles de animais, e isso era muito incomum em sua época. Em 1506, ele volta em definitivo a Milão e lá permaneceu pelos próximos 7 anos, desfrutando do patrocínio de Charles de Amboise, o governador francês de Milão. Procurou inicialmente fazer o trabalho de mecânico e de pesquisador junto com o de pintor. Ele também desenvolveu armas militares eficientes, como um dos primeiros exemplos da metralhadora e sua famosa besta grande. De 1513 a 1516 ele pintou São João Batista. Esta é outra pintura que ele manteria em sua posse até o fim de sua vida, corrigindo e adicionando retoques até sua morte. No dia da Ascensão de 1517, Leonardo encontrava-se em Amboise e vivia no castelo de Clous, a convite do rei da França, Francisco I. Tem o braço direito paralisado, faz o seu autorretrato com barba comprida e olhos cansados. Deixa os seus manuscritos, milhares de páginas, a seu discípulo Melzi. Deixa ao mundo um universo de transparências, doçuras e harmonias. Leonardo morreu em Amboise em 2 de maio de 1519, apenas 9 dias antes de redigir seu testamento. Morreu na presença do rei e do seu patrono, cena que se tornou tema de muitos pintores. Francisco I recebeu os últimos suspiros do maior gênio da história.